Bíblia em Colossenses capítulo 3. Versículo 9, versículo 10. Vamos colocar de pé? Colossenses capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Sejam bem-vindos, irmãos que estão nos visitando hoje, aqueles que estão nos ouvindo pela rádio, nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube. Que o Senhor possa derramar graça, iluminar a sua mente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Amém? Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra santa, inspirada pelo Senhor, inerrante. Que o Espírito Santo de Deus aplique ela aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Quem estava aqui domingo passado? Quem que se lembra do sermão de domingo passado? Hein? Quem que se lembra? Nós falamos sobre o quê? Falamos sobre identidade. Não foi? Lemos Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28. E falamos sobre o ataque da serpente à identidade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. O que a serpente fez? O que o inimigo fez? Ele veio e ele atacou essa imagem. Ele questionou essa imagem. Ele disse que Deus estava mentindo. Que se eles comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus. Como se eles já não fossem. Como se eles não fossem a imagem de Deus. E nós falamos sobre esta imagem. Deus, Pai, a primeira pessoa da Trindade, Ele não se apresenta fisicamente. Lá em Deuteronômio, quando Moisés aí já está preparando o povo para entrar na terra prometida, ele fala, naquele dia, lá no Horebe, vocês não viram aparência humana, lá no meio do fogo, vocês não viram aparência humana, aparência física. Então vocês não façam imagem daquilo que está no céu, daquilo que está na terra, não façam imagem de homem, não façam imagem de mulher, não façam imagem de animais, não façam imagem do sol, da lua, pois isso foi coisas que Deus criou para todos os povos, para abençoar todos os povos. Quando você estuda o livro de Gênesis, quando você estuda um pouco mais do livro de Gênesis, você vê que ele tem um caráter apologético, ele está preparando o povo para a terra prometida. E o povo está acostumado, eles têm uma certa carga ainda de Egito, uma geração morreu, mas você tem uma carga de Egito ainda. E os povos aonde eles iriam entrar eram povos que faziam imagens, que faziam estátuas dos seus deuses. E quando você pega Gênesis capítulo 1, é como se Moisés estivesse falando para o povo assim, Deus que faz as imagens. Não somos nós que fazemos as imagens, não, é Deus que faz. O homem foi feito à sua imagem, não fisicamente. E aí nós falamos disso. Quando você é perdoador, quando você é generoso, quando você é santo, quando você é justo, você aponta qualidades de um Deus. Ele transmite certos atributos, ele transmite a nós. Certos atributos são só dele, mas ele transmite a nós. E é como se a terra fosse um
grande templo e o homem fosse a imagem feita por Deus. É isso que Moisés está querendo passar para o povo. É isso que ele está querendo mostrar para o povo. Eles iriam ver cavernas, templos ali com imagens. Mas Moisés está ensinando para o povo que quem faz imagem é Deus. E ele faz o homem a sua imagem. A sua imagem e a sua semelhança. Que é questionada pela serpente, que também não estava satisfeita com a sua identidade, pois queria ser como o Altíssimo. E ela é expulsa. E todo pecado provoca o quê? Exílio. Todo pecado provoca exílio, expulsão. Aquele ser, aquele querubim ungido, ele foi expulso. Adão e Eva, eles são o quê? Expulsos do jardim das delícias, do paraíso. Todo pecado provoca exílio. Todo pecado provoca exílio. Provoca separação. Provoca expulsão. Provoca expulsão. Mas aí, como se diz, lembrando disso tudo, nós falamos que hoje nós vivemos uma cultura onde você mistura as coisas. Você mistura as coisas. Você tem um filho e você acha que agora a sua identidade é de pai e mãe. Aí você tem problemas com esse filho, você questiona, será que eu fui um bom pai? Será que eu fui uma boa mãe? Forma numa profissão, e aí você acha que a sua identidade está ligada àquela profissão, que você é aquilo que você faz. E depois você tem decepções com essa profissão, então você tem um choque ali de identidade. E é uma adoração a essa identidade hoje. Eu sou isso, eu faço aquilo, né? E é uma idolatria, Eu já conheci pessoas, já conheci homens, já conheci mulheres, já conheci, né, homens que falaram assim abertamente: se eu perder o ministério, eu morro, perdi tudo. O que nós somos? Será que não está havendo uma confusão? O que nós somos? Nós confundimos ser aquilo que nós fazemos, quando nós nos esquecemos que somos a imagem e a semelhança de Deus. E essa imagem foi corrompida pelo pecado, foi destruída pelo pecado. E o versículo que nós lemos nos diz assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza. Quando eu leio essa palavra velha natureza, eu me lembro de identidade. Aquela identidade adquirida pelo pecado, pela desobediência. Com as suas práticas, se revistam da nova natureza, se revistam de uma nova identidade, que se renova para o pleno conhecimento. Segundo a imagem, quem faz imagem? Deus faz imagem. Deus não fez uma imagem? Deus não fez o homem a sua imagem e semelhança? Jesus está restaurando a imagem. Essa imagem, Jesus está redimindo, Jesus está trazendo uma redenção completa sobre esta imagem. Essa imagem de Deus, você. Se revistam da nova natureza, dessa nova imagem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Segundo a imagem daquele que a criou. Número 1. Se revestir de uma nova natureza. Essa nova natureza, ela se renova. Da mesma forma que o pecado corrompe a vida de uma pessoa, a mesma forma que o pecado ele vai destruindo a vida de uma pessoa, é como se fosse uma ferrugem, é como se fosse uma doença, uma lepra, e ela vai destruindo, e ela começa a destruir de dentro para fora, e ela vai comendo as pessoas, e as pessoas vão perdendo dedos, vão perdendo aquelas partes do corpo onde tem cartilagem, o nariz cai, as orelhas vão caindo, a lepra vai comendo. O pecado ele destrói a vida das pessoas da mesma forma, e ele vai se expandindo, e ele vai se expandindo, e ele vai se expandindo, e ele vai contaminando. E ele contamina não só o interior da pessoa, não só os seus sentimentos, não só
né, a sua alma, mas ele vai contaminando, ele vai destruindo depois o exterior da pessoa. Seu relacionamento com a esposa, com os filhos, com os outros. E ele não para, ele vai destruindo. E o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir essa imagem e semelhança de Deus. E ele vai destruindo, e vai destruindo, e vai destruindo. E ele vai destruindo. E o apóstolo Paulo está escrevendo uma igreja que passou por problemas sérios, porque começou a dar ouvidos a falsos mestres, começou a dar ouvido a falsos profetas, e começou a acreditar que o legalismo, que o misticismo, e que aquele asceticismo, aquele deixar de, não vou tocar, né, nisso, porque isso gera prazer, então todo prazer ele é condenável. E a igreja começa a seguir essas ideias. E o apóstolo Paulo, sobre isso, ele diz o seguinte: essas coisas, contra a vontade da carne, elas não servem para nada. Elas não servem para nada. Então, certamente, quando Paulo está escrevendo isso, Epáfras conta para ele que certamente a igreja tinha vários membros que estavam envolvidos no pecado. Que devido a um distanciamento sincero da palavra de Deus, todas as vezes que você se distancia da palavra de Deus, você se envolve com o pecado, você mergulha no pecado. Você pode estar até envolvido na igreja, mas se você não estiver envolvido com a palavra de Deus, você se relaciona, você dança com o pecado. Você dança a música que ele marcar, você dança. E certamente essa igreja, ele está escrevendo isso, porque depois de ouvir falsos mestres, que queriam transmitir, sabe, uma falsa humildade, por conta de, vamos guardar a lua, vamos guardar o dia de sábado, vamos celebrar as festas judaicas, com aquele espírito de transmitir uma imagem de uma santidade profunda. E ele chama isso de culto dos homens. Ele chama isso de falsa humildade. Porque você quer transmitir uma espiritualidade que não existe. Por que não existe? Porque essas coisas, o legalismo, misticismo, culto aos anjos, são coisas que atuam do lado de fora. E o nosso problema não é do lado de fora, nosso problema é do lado de dentro. Depois ele se manifesta do lado de fora, mas o problema ele tem que começar a ser resolvido aqui dentro, aqui dentro. E aí, da mesma forma que nós não somos salvos pelas obras, essas coisas não nos mudam interiormente, elas não nos curam, elas dão uma sensação de espiritualidade profunda, de humildade. Olha que humildade dessa pessoa, olha que humildade, ela não come isso, ela não come aquilo, ela não come aquilo outro, porque ela quer ser mais santa, e acha que isso transmite santidade. É isso que ele combate na carta de Colossenses. É isso que ele está combatendo. É isso que ele está combatendo. Se revestir de uma nova natureza. Da mesma forma que o pecado nos corrompe, da mesma forma que o pecado ele é expansivo, que ele vai destruindo, Essa nova natureza, ela se renova em Cristo Jesus. Você aceitou Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados? Então a caminhada começou. A caminhada começou. Você é santo em Jesus, mas você entrou agora no processo de santificação. E você tem que correr atrás dessa santificação. Aí envolve um correr atrás. Se você aceitou Jesus, e parou, e estacionou, tanto no seu conhecimento prático da vida cristã, quanto no seu conhecimento da palavra, nós temos, né, como exemplo uma lagoa parada. Quando ela fica lá, aquela água parada, o que acontece com aquela água? Um poço de água parada. O que acontece?
fica podre. Fica podre. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, ele segue conhecendo a Cristo. O verdadeiro discípulo, ele segue conhecendo Jesus. As experiências que ele vive, algumas são boas, outras já não são tão boas, outras são ruins, outras são ótimas. Mas em todas elas, o verdadeiro discípulo se relaciona com Cristo e aprende de Cristo e aplica a palavra de Deus. Essa transformação, ela é diária e ela é contínua, E aí isso tem que servir de alerta para nós. Quem você era há um ano atrás? Quem você era um ano atrás? Que homem você era um ano atrás? Que mulher você era um ano atrás? No seu conhecimento do Senhor em relação a Deus, no seu conhecimento do Senhor, você aumentou, você progrediu, ou você está parado, ou você diminuiu? O que aconteceu? Porque nós somos a geração que afirmamos que não temos tempo. Nós não temos tempo. Não temos tempo para quê? Não temos tempo para ter filho. Não temos tempo para investir num conhecimento profundo. Não temos tempo, às vezes, para investir em nós mesmos. Mas nós temos tempo para ficar no celular o dia inteiro. Nós temos tempo para ficar 30, 40 minutos só passando o dedinho. Nós não temos tempo, às vezes, para vir cá na segunda-feira e orar. Nós não temos tempo. E as pessoas estão passando por problema no casamento, problema no emprego, problema na saúde, mas elas não têm tempo de orar. Elas não têm tempo. Elas dizem que não têm tempo. E renovar, irmãos, envolve relacionamento. E relacionamento envolve tempo. E aí, sempre nós estamos, de vez em quando nós falamos sobre as 5 linguagens do amor. Uma das linguagens, o que é? Tempo de qualidade. É ou não é? Nós ensinamos que às vezes tem casais, tem pessoas que se ela tiver o quê? 10 minutos. Se for de qualidade, ela está satisfeita, está tranquila. Mas calma lá. Calma lá, tá bom? Nós não podemos aplicar isso a todas as áreas da vida, não. Nós não podemos aplicar em todas as áreas da vida. Como cristão, como mulher de Deus, como homem de Deus, você tem que ter tempo e tem que ter o quê? Lugar para estudar a palavra do Senhor. Como que você quer se renovar? Como que você quer buscar um conhecimento? Como que você quer se relacionar com o Senhor? Como que você quer ouvir o Espírito Santo de Deus? Como que você quer que o Espírito Santo de Deus mude área nas suas vidas ainda? Transforme, áreas na sua vida, cure áreas na sua vida. Se você não tem tempo para se relacionar com Deus, se você não consegue ter a diligência de fechar a porta do seu quarto. E às vezes talvez a coisa tão ruim, que você nem consiga orar. Talvez você nem consiga sair palavras da sua boca. Mas e a sua solitude? E o seu tempo com Deus? E o seu tempo com a palavra de Deus? Como que você vai se renovar? Como que você vai criar raízes mais profundas? Como que você vai amadurecer? Como que você vai desenvolver dons? Como você vai descobrir se você tem dons? Qual é dom? Como que você vai crescer no Senhor se não há tempo? Se você não tira tempo? Se você não tira tempo para o Senhor? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14.
Essa renovação, ela tem como objetivo de nós voltarmos a essa imagem plena de Deus. Nós sabemos que isso vai acontecer de uma maneira plena mesmo, só com a glorificação. Mas isso não pode ser usado como desculpa para nós estacionarmos a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, e simplesmente ficarmos olhando para o tempo, para as paisagens. Quando o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que escreve aos Colossenses, ele escreve sobre essa luta da natureza, livres do pecado pela graça. Versículo 1: que diremos, pois? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morrimos com ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em o quê? Novidade de vida. O que é o batismo? O batismo é símbolo de morte e ressurreição. Quando a pessoa desce as águas, simbolicamente estamos ali dando um atestado de óbito para o mundo. Publicamente, é um ato público. O casamento é um ato público. Tem que ter testemunhas. Tem que ter testemunhas ali. Ele está morrendo para o mundo. Ele está morrendo com Cristo. Ele está ressuscitando com Cristo. O apóstolo Paulo está questionando. Ele está mostrando isso. Como que as pessoas dizem que morreram se elas continuam no pecado? Elas vão continuar no pecado? Não! A graça é motivo de nós continuarmos no pecado? Não! Uma pessoa que se converte de verdade, uma pessoa que aceita o senhorio de Cristo, ela anseia pela santificação. Ela entende que ela morreu juntamente com Cristo. Continua no texto. Porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza, nossa identidade, foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Por quem morreu já está justificado do pecado? Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Por quê? Porque pela fé, ele já ressuscitou com o Senhor. Pela fé ele já ressuscitou. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Morreu para o pecado? Você morreu para o pecado? Quem que morreu para o pecado? Levanta a mão. Quem morreu para o pecado? É isso que, quando nós descemos as águas batismais, é isso que nós estamos falando, que nós morremos para o pecado. Quem morre, quem está morto, sente alguma coisa? Sente algum desejo? É isso que ele está querendo mostrar para nós. Mas nós somos tentados? Somos tentados. Mas nós somos escravos do pecado? Por que não? Porque nós morremos com Cristo. Porque nós morremos com o Senhor. Então o pecado já não é nosso Senhor mais. Assim também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, prestem atenção. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Você é obrigado a obedecer ao pecado? Você é um escravo do pecado hoje? Se você nasceu de novo, se você aceitou o senhorio de Cristo, se você reconhece Jesus como seu Senhor, você não é escravo do pecado mais não. Ah, mas eu não dou conta. Você não é escravo do pecado mais. Amém?
Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? O pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso que o apóstolo Paulo quer ensinar para a igreja de Colossenses. Isso que o apóstolo Paulo quer passar para eles. Que nós não somos, que nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Nós morrimos com Cristo Jesus, se realmente morrimos. Nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Você não é obrigado a obedecer às paixões do pecado. Mas não se engane. Não se engane. Isso não é uma produção meramente carnal. Se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre você, meu filho, se a palavra de Deus não inundar o seu coração, se a palavra de Deus não estiver inundando a sua mente, a sua maneira de pensar, você vai ser um cachorro do pecado, você vai ser um escravo do pecado. Simples assim, simples assim. Jesus tem que reinar no seu coração, em todas as áreas do seu coração. Não é em uma, duas ou três, não. Em todas as áreas do seu coração. Todas as áreas do seu coração. Número 1. Todos nós nascemos em pecado. Davi, ele escreve, em pecado eu fui gerado, minha mãe me gerou. E devido a isso, todos nós, todos nós nascemos em pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você precisa ensinar o seu filho a pecar? Pequenininho, 1 aninho, 1 ano e 4 meses, igual o Arthur. Você precisa de ensinar ele a pecar? Precisa ensinar? Ele precisa olhar para você e ver você pecando para ele aprender? Não, precisa não. Quando ele morde no coleguinha, ele morde por conta de uma raiz do pecado. Ele morde porque ele ficou irado, ele ficou com raiva. E ele vai e morde. Isso já vem dele. Você não precisa ensinar o seu filho a pecar. Ele já sabe. Ele já sai do berço sabendo pecar. É isso que Davi quer ensinar para nós. Que em pecado nós somos gerados. Nós somos formados. Essa identidade corrompida, lá no Adão, no primeiro Adão, no nosso primeiro representante pactual, federal, nós herdamos dele. Então, você não precisa se preocupar em ensinar seu filho a pecar. Ele já vai saber. Ele vai saber, ele vai dar birra. Ele vai dar uma birrinha. E ele vai coleguinha. Ele já sabe. À medida que nós crescemos, nós queremos lutar contra essa identidade. Só que nós queremos lutar com as nossas próprias armas. Nós queremos lutar com os nossos próprios meios. E aí, o que nós utilizamos? O que nós utilizamos para lutar? Número 1, a nossa religião. Nós queremos ter uma religião. Porque nós queremos parecer bons. E nós queremos agradar a Deus. E aí nós arrumamos uma religião. Porque nós aprendemos que lá do latim que a religião vem de religare e quer ligar você a Deus. Então você quer ter uma religião. E a sua religião tem que ser boa. E uma religião boa é quando ela tem muito legalismo. Quando você é obrigado a fazer isso, quando você é obrigado a fazer aquilo outro. Quando ela vem recheada de legalismo, ela é uma religião boa. Por quê? Porque quando você cumpre o legalismo, quando você cumpre as regras dessa religião, quando você tem que ir a tal lugar, você tem que fazer caminhadas, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer peregrinações, você tem que dar esmolas, você tem que fazer boas obras. Quando você cumpre com essa religião, isso te deixa orgulhoso. Isso te deixa orgulhoso, porque você cumpriu as regras, você se sente merecedor.
A nossa primeira tentativa é com uma boa religião. E uma boa religião tem que ter regras. E quanto mais pesadas, muitas das vezes melhores. Porque o homem gosta de carregar fardos, e fardos pesados. O homem na sua ignorância, alienado de Deus, inimigo de Deus, porque quando nós estamos distante de Deus, nós somos alienados de Deus. Pergunta na rua aí, quem é Deus? Pergunta para a pessoa assim, quem é Deus para você? Ela vai bater no peito e falar assim, Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim. Qual Deus? O Deus que você criou. O Deus que fez, né, que você está fazendo nele a sua imagem. O Deus que tem que fazer tudo que você pede. O Deus que vem para, né, te encher e ali, só mesmo para massagear o seu. Esse Deus. Porque o Deus da Bíblia, aquele que fala assim, pegue a sua cruz e venha após mim, porque quem não pegar a cruz e vir após mim, não é digno de mim. Esse Deus, as pessoas não gostam dele. Sabe, as pessoas não gostam. E Jesus está pregando para uma multidão, né? O sonho de todo pastor, uma igreja lotada, milhares e milhares de pessoas estão ouvindo. E Jesus começa a falar coisas assim, quem não pegar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Quem não abandonar pai e mãe, não é digno de mim. E aí as pessoas começam a sair pelas portas dos fundos. Porque quando você prega um evangelho de renúncia, onde o seu amor para com Jesus tem que ser tão grande, tão grande, tão grande, que se comparado ao seu amor pelo seu pai e pela sua mãe, ele seria insignificante, muitos preferem ir embora. Quando você prega um evangelho de morte, porque o homem que pegava uma cruz e atravessava a cidade, ele não tinha agenda para o dia seguinte. Ele não tinha agenda para a semana. Ele iria morrer. O seu compromisso era com a sua própria morte. Quando ele atravessava a cidade, as pessoas sabiam que ele estava rumo à morte. E era a sua própria morte. A sua própria morte. Então, quando você fala de um evangelho, de um cristianismo, de morte, de renúncia, de cruz, as pessoas costumam, sabe, sair assim, devagarzinho, procurando talvez você não notar que elas estão saindo, e as pessoas foram saindo, e Pedro começou a ficar preocupado com isso, a igreja estava esvaziando, e aí ele, né, as pessoas estão indo, e Pedro, né, você não vai atrás deles não, Senhor, para onde que eu vou, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se só tu tens as palavras, é esse evangelho, reinando no nosso coração, que nos dá força para vencer o pecado. É esse evangelho que fala de uma natureza transformada, de uma nova natureza que se renova no conhecimento, que vai mergulhando, que vai se aprofundando nesse conhecimento de Deus. Um conhecimento que não é teórico, é prático, é profundo. Se a tua teologia não te aproximar de Deus, ela não serve para nada. Ela não serve para nada. Para nada e para nada. O que nós fazemos com esse pecado? Religião. Número 2, moral. Eu não tenho religião, eu não vou em igreja nenhuma, mas eu tenho moral. Eu sou uma pessoa de moral. Eu não faço mal a ninguém. Não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa justa. E aí você se acha merecedor. E aí você se acha merecedor. Abra a sua Bíblia. É um versículo já lido muitas vezes, mas devido ao mês que nós estamos passando, 506 anos de reforma protestante, abra em Efésios capítulo 2. Nós vamos lê-lo. Sempre nós temos que lê-lo. Sempre que nós temos que lê-lo. Tanto para os novos quanto para os velhos. O que Adão fez para tentar tampar o seu pecado? Adão vai lá e pega folhas de figueira e faz uma tanga para ele e para Eva. Faz roupas. O que Deus faz lá em Gênesis 3:21? Deus vem e cobre eles de pele.
Um animal é sacrificado ali, Deus cobre eles de pele, para tampar ali de uma maneira provisória aquele pecado, aquela vergonha. Olha só o que a Bíblia nos diz, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Isso aqui deveria ser libertador para nós. Isso aqui deveria explodir no nosso coração de alegria, sabe? Porque a nossa religião, a nossa religiosidade, ela só nos conduz ao orgulho. Olha só o que a palavra de Deus diz. Porque pela graça vocês são salvos. O que é a graça? Um presente o qual nós não merecemos, mas precisamos dele. Mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. A glória, toda a glória é do Senhor. Quem se lembra da história dos 10 reais? 4 milhões de reais, ficou faltando o quê? 10 reais. Ninguém tinha 10 reais. Um senhor vai lá e acha 10 reais. Esses 10 reais eles recebem mais glória, mais alegria. Irmãos, se você fizesse isso aqui para ser salvo, seu coração explodir de orgulho. É graça, é um presente. É um presente. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Isso tinha que ser libertador. Porque quando você olha para as suas obras, elas são más. Seus pensamentos muitas vezes são más. As suas obras são incompletas. A sua religião muitas vezes é um fardo pesado na sua vida. Isso tinha que explodir de alegria no seu coração. É um presente de Deus, para que ninguém se glorie, pois somos feitura. Está lembrando da imagem? Criados à imagem e semelhança de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos, ou nos predestinou para que andássemos nelas. Você faz boas obras não para ser salvo, mas porque você é salvo por causa de uma nova natureza. O céu não está à venda, e isso tinha que ser libertador para nós. Mas e a santificação, Tony? O que é a santificação? É um processo naqueles que amam Jesus, naqueles que nasceram de novo. Você busca essa santificação, mas se o Espírito Santo de Deus não vier sobre você e completar, e te impulsionar a um conhecimento de Deus, a você conhecer a Deus de uma maneira real, não só de ouvir falar. No instante você não é, no instante você é. Não tem como explicar isso. Não tem como explicar um novo nascimento. Não tem como explicar esse milagre. Se o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas, na nossa história. Faz nas nossas vidas. Amém? Conhecimento pleno. Vamos lá. Colossenses capítulo 3. Esse conhecimento pleno do Senhor, inicialmente o apóstolo Paulo trata dele no corpo da igreja. Versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra a pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês. Quem é você para não liberar perdão para o seu irmão? Olhe para a cruz e me diga quem é você para não liberar perdão. Perdoe também uns aos outros. Acima de tudo, isto porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados, em um só corpo, que é a igreja. E sejam agradecidos, sejam gratos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. O que eu falei? Bíblia no coração. E agora? Olha só para você ver. E assim sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselhem-se mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e com gratidão no coração. E tudo o que fizerem,
seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Quem se lembra daquela dicotomia que eu falei? Que hoje nós vivemos uma geração de dicotômica, separada, ela quer dividir as coisas. Limpar a igreja é uma coisa, servir Jesus é outra. Estar no culto é uma coisa, servir Jesus é outra. Isso é dicotomia, você separa as coisas. Fazer um bom trabalho lá no seu emprego é uma coisa, servir Jesus é outra. O que nós vemos aqui Paulo falar? Que todas as coisas elas têm que convergir na glória de Deus. Todas as coisas elas têm que caminhar para a glória de Deus. E você não precisa ser um cantor, de maneira nenhuma. Mas ele fala assim, quando esse corpo, né, nós cantamos salmos, nós cantamos ali cânticos espirituais. Então, na hora que nós nos reunirmos como igreja, abre a sua boquinha para cantar para o Senhor. Abre a sua boca, cante para Jesus. Cante para Jesus. Amém? Cante, deixe essa palavra que está reinando no seu coração, né, fabricando, te impulsionando a essa nova natureza, a te conduzir a um louvor, a uma adoração sincera, profunda. Agora vamos lá. O pleno conhecimento de Deus lá na sua casa. Versículo 18. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? Olha o que a palavra do Senhor diz. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido, como convém no Senhor. Primeiro ele falou a aplicação no corpo de Cristo. Agora ele está falando lá na sua cozinha. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não trate com amargura. Era costume romano os homens maltratarem, gritarem, xingarem e espancarem as mulheres, igualzinho os dias de hoje. Igualzinho, nada diferente. Ele chegava em casa, porque ele teve um dia exausto de trabalho, ele acha que ele pode chegar gritando, ele acha que ele pode chegar reclamando, ele acha que ele pode chegar murmurando. E aqui nós vemos o pleno conhecimento de Deus lá na sua casa. Lá na sua casa. Ele fala primeiro às mulheres, mas agora ele fala aos homens. Filhos, em tudo obedeçam os seus pais, pois fazer isso é agradável no Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Olha só para você ver, a mesma conclusão. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Aquilo que você faz para a glória de Deus. Quando você trata bem a sua esposa, você trata para a glória de Deus. Quando você trata bem o seu marido, você trata para a glória de Deus. Quando os filhos honram os pais, eles tratam para a glória de Deus. E quando os pais instruem os filhos sem desanimá-los com sabedoria, eles fazem para a glória de Deus. E esse é o pleno conhecimento de Cristo. No corpo e lá na sua casa. Essa é a imagem de Deus sendo restaurada por esta palavra rica no seu coração. E uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vivemos muitas vezes perdidos quanto à nossa identidade. Satanás vem, sopra em você, diz para você que você não mudou nada, olha você aí de novo, olha o que você está fazendo, esfrega na sua cara, você diz, você fala que nasceu, que mudou, aonde que você mudou, só para questionar a sua identidade. Você não é escravo do pecado. Você não está preso ao jugo desse senhor de escravos.
O livro de Colossenses fala, lá no capítulo 1, no versículo 13, que o Senhor, Ele nos tirou do império das trevas. Não é só escuridão, era autoridade sobre você, era força sobre você. Você era um escravo do pecado, você não tinha o conhecimento de Deus, você achava que conhecia Deus, mas você vivia em meio a trevas e densas trevas, e quão densas trevas. Mas o Senhor, Ele morre ali na cruz do Calvário, para que você pudesse morrer juntamente com Ele, e Ele ressuscita, para que você pudesse levantar pela fé juntamente com Ele, e essa imagem de Deus ser restaurada. Olha, eu queria te dar um conselho. Você está vendo os acontecimentos aí, guerra em cima de guerra. Nós tivemos 40 crianças decapitadas, que tiveram a cabeça cortada. E nós temos grupos e grupos pela face da terra, apoiando um grupo Hamas. Sabe o que me preocupa? Quando você olha para Mateus 24, Jesus compara os sinais da sua vinda com as contrações de uma mulher grávida. Quem é pai, quem é mãe, sabe que as contrações, elas vão diminuindo entre si. O tempo entre elas, os eventos estão diminuindo entre si. Seja com Israel, seja com outro povo, eles estão diminuindo. E as dores vão aumentando. O tempo diminui e as dores aumentam. Eu queria te dar um conselho. Coloque a sua vida diante de Deus. Você não é escravo do pecado. Jesus morreu para te dar uma nova identidade. Se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus hoje. Nós não somos pregadores do amanhã. Você que está aqui na igreja, está levando as coisas na brincadeira, coloque o seu coração, entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida. E o que me preocupa, sabe, o que me aponta nisso aí, é saber que nós temos grupos, não só no Brasil, nós temos grupos no mundo inteiro, fazendo manifestos em favor de um grupo terrorista. Um grupo terrorista que deixa claro que o sonho deles é erradicar o cristianismo. E as pessoas aplaudem isso. Eu queria te convidar a colocar a sua vida diante de Deus, seu coração, a assumir essa identidade que Jesus te deu lá na cruz, e se preparar, apertar o cinto. Aperte os cintos, nós estamos de passagem. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que nós pecamos contra o Senhor, sabendo que nós não somos escravos do pecado, pelas vezes que nós pecamos contra o Senhor, e ali naquela cruz o Senhor estava vencendo a cédula de dívida que era contra nós. O Senhor estava pregando ela ali no Calvário.